Então, primeiramente, boa noite. Vamos dar início à nossa aula de projeto e construção de máquinas, hoje, dia 3 de novembro, terça-feira, turma do horário C de noite. Hoje nós vamos falar sobre ferramentas de produtividade dentro do SolidWorks. O SolidWorks ele nos traz algumas caracterizações da forma de desenho, onde você pode acelerar o processo de desenvolvimento, e principalmente se você trabalha, se você tem uma empresa, uma indústria, uma linha de produtos que tem variação de escala, que tem variação geométrica, em função de um fator ou de outras proporções. Então, quando você fala na parte de eficiência de desenho, nós não falamos assim quem desenha melhor do que o outro, mas você trabalhar de forma inteligente, tá? Existem competições de desenho, onde, por exemplo, as pessoas recebem um desenho e mensuram o tempo de desenho de cada uma. Tem diversas gincanas, ações assim, mas isso não quer dizer que aquele cara que fez um desenho rápido, ele fez um desenho eficiente, né? Um desenho, uma produção fácil de interpretação, principalmente de alteração. Então, quando a gente falar nessa parte de produtividade, nós vamos ver hoje a parte de equações do SolidWorks, tá? Muitas vezes as pessoas fogem, né? Pô, equações. Uma vez eu lembro que eu falei numa aula de introdução de engenharia mecânica que você podia desenhar usando equações. Os alunos começaram a rir e falaram, meu, você tá louco? Eu, não, mas é de forma inteligente. Você tem que pensar que não é uma coisa de outro mundo. Você tem várias funções dentro dele que podem acelerar ou ajudar você a desenvolver o seu projeto, tá? Então, talvez algumas coisas que eu mostro para vocês pode ser repetitiva, mas é um acúmulo de peças, de coisas. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui no plano frontal, eu vou colocar na isometria, como usualmente eu coloco, vou pegar aqui o plano superior, tá? E vou desenhar uma peça, um retângulo, tá? Esse retângulo, eu vou colocar as dimensões dele de 1000. Opa. 1000. E aqui na lateral, eu vou fazer um quadrado, né? De 1000 também. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é o quê? Em vez de eu digitar 1000 aqui também, e ter as duas medidas 1000 e 1000, para ficar um quadrado, se eu precisar alterar para 500, eu vou ter que alterar essa 500, e eu vir aqui e alterar essa também 500. Mas o que eu posso fazer? Eu posso pegar ela e colocar igual, né? Igual a essa medida aqui, ó. E dar um OK. Tá? Legal. Quando a gente faz isso, a gente começa a colocar relações dentro do software que vão aparecendo aqui pra gente, ó, aqui no Project Manager, né, na estrutura do projeto, ó, equações. Se eu clicar com o botão direito aqui, gerenciar equações, opa, apareceu na outra tela aqui, ele já mostra pra gente uma primeira fórmula que nós colocamos, ó. Primeira equação, que a dimensão 2 é o esboço D1, ela é igual ao esboço D1, tá? Aqui, qual é a dimensão 2? Não sei. Mas se eu trabalho em uma equipe e quero fazer cadastros de alturas, eu posso vir aqui, por exemplo, a minha dimensão. Aqui em cima, ó, tem o íconezinho de desenho. Então eu vou escrever aqui, ó, por exemplo, largura. Vamos escrever em maiúsculo, só para facilitar a leitura. Ó, largura, tá? E vou dar um OK. Veja aqui, se eu vier aqui, ó, essa nossa medida ela chama largura agora. Ele fica largura @esboço 1, porque nós estamos no primeiro esboço, tá? Se eu vier aqui nas equações, botão direito, gerenciar equações, ó, ele já falou que a dimensão 2 é igual à largura. Ah, mas a dimensão 2, vamos chamar ela de altura? Não, comprimento, né, ó. Comprimento. OK. Então, por exemplo, a gente sabe que a altura é 500 e que o comprimento ele é igual à altura. Então, a gente fez essa referência. Ah, qual a vantagem? Calma, nós vamos chegar em várias vantagens ainda. Vocês sabem que a gente pode fazer conta, né? Digamos que essa nossa medida aqui seja 500 mais 500, né? Ó. Opa, o software ele faz as contas para a gente e veja que ele já alterou os dois, né? Para 1000. Então, se eu colocar aqui 1 e dar o OK, os dois vão ficar com 1. Se a gente vier aqui, colocar os 1000, os dois vão ficar com 1000. Legal.
Vou dar um OK. Vamos estudar aqui recurso, ressalto estudado. Vou colocar aqui 1000 também de altura, inicialmente, 1000. Por que inicialmente 1000? Aqui eu não tenho como colocar a fórmula naquele quadradinho ali, ó. Até que ele permitiu. Muitas vezes ele não deixa, ó, igual. Não vou usar funções nem propriedades ainda. Funções, eu vou colocar igual a esse aqui, ó, que é a nossa medida base, igual a largura. OK. E aí ele ficou um cubo de 1 para 1. Se eu quiser saber o volume dele, a gente sabe aqui, né, avaliar propriedades de massa. A gente fez aqueles trabalhinhos que a gente dividiu aqui, o volume, né, da caixinha, por exemplo, mas aí muita gente ficou fazendo conta aqui, né, de 1000 gramas, né, volume aqui, ó. Eu posso vir aqui, ó, tá em milímetros cúbicos, eu posso vir em opções, usar configurações personalizadas, unidade por volume, metros cúbicos, cadê? Metros cúbicos aqui, ó. OK. Pronto, ó. Então esse nosso cubo tem 1 metro cúbico. 1 por 1 por 1. Legal. Para que isso? Calma. Olha só que interessante. Dentro das equações, se eu vier aqui, ó, tem então aqui, ó, que a gente falou que o comprimento é igual à largura. E esse ressalto aqui, ó, que é a extrusão 1, ele colocou como altura. Opa, eu posso mudar o nome dela aqui, hein? Posso? Pode. Eu vou vir aqui nela, ó, só fechar. Tá aqui ela, botão direito, editar. Ele não colocou aqui a casinha de nome. Ele já pegou a equação, a gente pode mudar na equação mesmo. Então aqui, ó, botão direito, gerenciar. Em vez de D1 aqui, ó, vai ser a nossa altura. Acho que ele vai dar um erro aí. Não, até que ele deixou. Outra coisa interessante, talvez muitas pessoas não saibam. Se eu quiser conferir a medida da minha peça, basta eu dar 2 cliques nela. Ele vai mostrar para mim todas as cotas que nós fizemos. Então você está vendo aqui, ó, 1000, largura, esse 1000, e aqui o 1000 da altura, né? Vamos colocar ele aqui, ó. Tá? Opa, só 2 cliques aí. A gente consegue ver. Legal. Isso aqui, a gente fez uma alteração que se eu voltar aqui no meu esboço, por exemplo, e colocar aqui 500, OK? Dá um OK. E sair do nosso esboço aqui, ó. A nossa peça, ó, ele não puxou lá o... Vamos editar aqui de novo. Por isso que eu não gosto de usar a equação aqui. Vira e mexe, ele dá errado. Eu vou dar 2 cliques aqui. Vou pegar essa cota, ó, 2 cliques nela. Vou chamar ela de altura. Tá? E ele aqui vai ser igual... por isso que eu não gosto de editar no Project. Às vezes dá esse erro. Igual a esse, ó. Enter. OK. Se eu atualizar aqui, ó, ele já fez a atualização. Essa janelinha, esse farolzinho aqui é a atualização, viu, pessoal, aqui em cima. Então veja que ele ficou no tamanho de 500 por 500, ó, e por 500. Se eu vier aqui em propriedades de massa, 0,13 milímetros cúbicos, já deu outro volume. Legal. Vamos voltar aqui no nosso esboço. Vamos colocar aqui 900. Quando a gente sair, ele já vai ficar com 900 por cada um. Legal. O que é de diferente do usual, talvez? É que se a gente fosse alterar essas medidas, eu teria que alterar 1, 2, 3 vezes. Então, eu teria que ter alterado esse, sair, entrar no esboço da altura, na extrusão e editar. Aqui nós estamos editando apenas uma. Só isso? Não. Olha o que nós podemos fazer também. Existem aqui dentro das equações, ó, botão direito, gerenciar equações, variáveis globais. Variável global eu posso usar como referência. Por exemplo, eu vou digitar aqui um nome. Vamos falar que ele vai ser padrão de tamanho. Padrão de tamanho. Tá? Por que padrão de tamanho? Digamos que a gente tem uma escala lá de padrões que vai dar uma certa tamanho. Então, padrão de tamanho, vou dar um Enter. Ele vai me perguntar aqui um valor. Eu vou chamar ele de 1. Só um instante. Vamos chamar ele aqui 1.
não precisa de unidade, tá? Posso colocar aqui um comentário? Eu vou colocar aqui uma unidade mesmo. Não, unidade. Ok. Padrão. Vou dar o ok aqui. Ele formou uma equação para a gente aqui, ó, um padrão de tamanho. Tranquilo. Qual que eu vou fazer aqui agora? Eu vou voltar no meu esboço e vou editar essa minha primeira cota. Essa minha primeira cota aqui, ó, dois botões nelas. Quando eu clicar aqui nela e colocar um igual, olha que interessante. Antes de fazer isso, deixa eu só colocar todo mundo 1000, para não dar erro. Todo mundo tá 1000, só testar aqui, propriedades de massa. Opa, 1 metro cúbico, beleza. Vou voltar aqui no meu esboço, esse primeiro 1000, hora que eu vou fazer aqui, ó, igual. Ó, nós temos aqui variáveis globais, funções, propriedades de arquivo, né? Eu posso pegar outras características aqui, massa, volume, eu posso trabalhar em função de massa, de volume, de densidade. Bom, as variáveis global, olha lá, o que a gente cadastrou, né? Ó, padrão de tamanho. Vou selecionar ela, veja que ela fica entre aspas, vou colocar vezes 1000. Vou dar um Enter. Aí eu vou dar um OK aqui. Ou Enter de novo, já dá certo. Tranquilo. Veja que ele apareceu aqui, ó, esse maisinho, esse somatório, é o símbolo da equação, tá? Que aquela cota está sendo utilizada como equação. Por que a gente fez isso? Digamos que isso aqui é um produto de linha nosso, e aqui é o tamanho 1. Aí eu quero o tamanho 0,5. Eu vou vir aqui em padrão, ó, 2 cliques, botão direito, gerenciar equações. O meu tamanho agora vai ser 0, a pessoa é ponto, tá? A vírgula, ó, ele dá erro. Ó, 0,5, quando eu der um Enter, ele vai, ó, incorreto. Aqui ele usa a questão de ponto, tá? É igual Excel. Ponto 5. Vou dar um Enter. Ok. Há um sistema de geralmente vai salvar alterações. Não, tranquilo. Se eu vier aqui nele, ó, ele não corrigiu, vamos dar uma atualização. Deu aquele erro, né? Ele deu um erro aqui, ó. O que nós fizemos de errado? Padrão tamanhos. Ah, ele tem um espaço aqui, ó. Ponto 5. Agora foi. Ok. Olha lá. Nossa peça tinha um espaço depois do ponto. Nossa peça está, ó, 500 por 500 por 500. Ah, eu preciso da peça número 07. Eu vou vir aqui, ó, gerenciar equações. 07. Ok. Nossa peça já tem 700 por 700 por 700. Tá? Então vejam que isso aqui é uma ferramenta que você consegue viver sem ela, sem problema nenhum, mas que ela acelera o seu processo de desenvolvimento. Tá? Por exemplo, uma coisa muito interessante, você tem um arquivo único, tá aqui ele, eu vou até salvar ele aqui só para a gente fazer os comparativos. Peça um cubo aqui, né? Ó. Cubo. Salvar. Vou fazer o desenho técnico dele aqui rapidinho, ó. Desenho técnico. Eu vou pegar a nossa folha aqui, né, ó, da aula 4, desenho. Tá na parte de desenho mecânico, mas não tem problema. Tá aqui a nossa folha. Vem aqui na paleta de vista, já tá aqui o cubo. Como ele é um quadrado, vou colocar tecnicamente essas duas vistas aqui, né? Ele é representado por duas vistas. Então eu vou colocar aqui, ó, dimensão inteligente. Ele tá com 700 lá, né, ó, 700. Vou colocar desse lado aqui, ó, 700. E aqui também vai dar 700. Legal. Por que eu fiz isso? Deixa eu só alterar aqui. Vou aumentar um pouquinho essa escala. Ok. Se bem que quando a gente alterar lá a medida, ele vai ficar maior aqui, né? Então vamos deixar um para 20 mesmo. Tá? Vocês vão entender já já o porquê. Fizemos isso. Salvar. Cubo aqui também, salvo. Vou deixar aqui só o zoom aqui. Por que eu fiz isso? Olha que interessante. Nós vamos voltar aqui no nosso desenho.
Digamos que eu tenho aqui projetado minha peça para vários tamanhos ou não. Eu fiz uma equação, um único desenho com uma medida. E aí vem um cliente, eu quero uma peça com 350 de lado. 350 seria 35 milímetros, né? 35 centímetros. Então vem aqui, que a gente está usando o padrão 1000, botão direito, gerenciar, vou colocar aqui 0,35. Ok. Olha lá, já fez a peça. Quando eu volto lá para o meu desenho técnico, ele já fez a correção, eu só mando imprimir e executar, né? Então ele corrige. Segundo pedido é a peça de 1.2. Opa, vamos lá, botão direito, gerenciar equações. Vou vir aqui, 1.2. Ok? Tá aqui nossa peça. Se tiver dúvidas, 1.200 por 1.200, tá? Vou lá no desenho. Tá lá, 1.200 por 1.200. Ou seja, você consegue em um único desenho ter várias configurações de projeto, várias configurações de geometria. Então, se você é um fabricante de mesa, você tem 3 tamanhos de mesa, você coloca tudo em função dele. Sou um fabricante de móveis, sou um fabricante de peças e assim por diante. Tá? Vocês conseguiram entender essa lógica? Como aplicar a equação, como ela é funcional? Sim, Lulade. Legal. Trouxe um exemplo da mecânica para gente, para vocês entenderem aí como que seria isso, tá? Então eu vou salvar todo mundo aqui, já está salvo lá. Salvar tudo, salvar. Beleza. Vocês devem conhecer esse componente aqui, Eu peguei da internet mesmo, de qualquer fabricante, vai aparecer para vocês. Corrente, né? Se você observar essa corrente, ela tem uma geometria, um passo, né? A especificação da corrente da modelo ASA, né? Que é a norma, é o passo. Então tem um passo 3/8, meia, 5/8, 1 polegada. E aí, em função disso, né? O passo em milímetros, eu tenho dimensões. Mas se eu tiver dessa aqui, de 3/8 até 2 polegadas, eu vou ter que desenhar aqui 2, 4, 6, 9 correntes diferentes, 9 plantas diferentes? Pode, sem problema nenhum. Mas você pode usar esse princípio da equação. Como assim? Então, vou fazer uma gambiarrazinha aqui, fica legal. Vocês vão entender já já. Só um minuto. Aqui a gente vai usar as medidas. Só dividir a tela aqui para todo mundo. Então, novo aqui, peça, ok. Vamos colocar ela aqui na isometria. Esboço. Vou fazer ela nesse sentido. Então, eu peguei esse plano direito aqui. Pessoal, vou começar pela bucha aqui, do centro, né? Se eu observar aqui esse desenho, vou ter que aumentar ele aqui. Esse B1, vamos usar como referência de 1 polegada, porque a nossa equação padrão vai ser 1, tá? Nosso valor padrão. 1. Então, aqui, esse nosso B1, ele vai ter 15,75. O D1, 15,88. 15,75 e 15,88. Então aqui, vai ser a dimensão inteligente. 15,75. Ele tem um furo no centro também, né? Acabei fechando ele aqui. D2, cadê o D2? 7,92. Dimensão inteligente. Vou fazer um furo aqui, Esse vão ser concêntricos. Aqui vai ser... Mas eu furo depois todo mundo. Vou furar agora não. Aqui é 15,88, né? Pessoal, não sei se vai ter uma relação direta, tá? Mas a gente vai fazer aqui. Eu não tinha feito da corrente ainda não. Plano médio. Aqui vai ter 15,88. Beleza, ok. São 2 peças dessa. Então eu poderia ter feito as 2 aqui já. Vou tirar ela do centro aqui, deixar ela de frente. Vou arrastar aqui para o lado.
Eu sei que eu tenho outro furo desse aqui, ó. Já vou usar a minha equação. Eu sei que esse aqui vai ter um valor igual a este. Tranquilo? Sei que... É que eu dei um ESC aqui, ok? Eu sei que esse e esse estão alinhados horizontalmente. Esse e esse estão alinhados no plano. O passo entre eles é de 25,4, né? E eu sei que metade aqui, ó, daqui para cá, vai ser o quê? Vai ser igual a esse dividido por 2. Legal. Vou sair aqui. Fizemos as duas buchas. Vamos fazer aqui as abas laterais dela, né? Ó. A altura dela, H, de 1 polegada, esse aqui. A altura 24, né? E aí ele liga um ao outro. Legal. Nessa região, esboço. Opa, cliquei errado, foi mal. Seleciona, esboço. Vamos deixar de frente. Pronto. Posso usar aqui, ó, um recurso que ele já tem de máquina, como eu vou pegar aqui nesse centro, ó. Abrir até esse centro. Vou abrir ele aqui. Dimensão inteligente. Aqui, como ele vai ser a altura 24, então é raio, né? Então aqui vai ser igual a 20. Se eu não sei, 24 dividido por 2, ele chegou lá na medida pra gente. 12. Tá aqui. Qual a espessura lá da nossa abinha? Tá aqui, ó, o T. T de 1 polegada é 3,25. Recurso extraudado. Aqui, ó. 3,25. Ok. Vocês vão entender já onde nós vamos chegar. Vou fazer logo o espelhamento aqui. Vou espelhar. Qual a referência? Vai ser nosso plano direito. Esse ressalto aqui ele já até escolheu, ok, tá ali ele, ó. Fizemos o elo da corrente. Aqui na frente mesmo vamos fazer o furo aqui passante, que ele era de D2 aqui, ó. 7,92. Esboço. Então aqui nesse centro, vou fazer aleatoriamente, depois de configura. Eu sei que essa peça e esse centro são concêntricos, essa curva e esse são concêntricos. A dimensão desse aqui, 7,92. E desse aqui, quanto? Igual a esse. Recursos, corte, passante. Legal. Pessoal, a gente desenhou aqui o elo de uma corrente de 1 polegada, tá? Porque nós usamos a referência de 1 polegada? Porque aí a gente pode transformar isso aqui numa variável global e usar todas as medidas em função dela, tá? Como assim? Olha o que nós vamos fazer. Se eu der 2 cliques aqui, ó, ele me mostra as medidas desse, as medidas desse, as medidas... foram só... E desse aqui, né, ó. Foram 3 recursos que a gente fez, né, além do espelhamento. Então, eu vim aqui em equações, ó, botão direito, ou posso vir aqui, ó, ferramentas, equações. Então, nós vamos colocar aqui uma variável global, tamanho, Enter. Nossa referência aqui vai ser 1, tá? 1. Vou colocar aqui, ó, medida em polegadas. Pronto. Ok. Criamos essa equação, essa variável global. Vamos ver aqui no nosso primeiro. Olha o que eu vou fazer. A nossa medida total aqui, as únicas 2 referências são essa e essa, porque as demais são em função dela. Então, eu vou dar 2 cliques nessa, vou falar que ela vai ser aqui, ó, não vou apagar, vai ser igual. Nossa variável global, ó, tá aqui, ó, variável global, tamanho, vezes 25,4, que é a referência que a gente tem. Ok. Legal. Opa, eu quero pegar também esse aqui, ó.
2 cliques. Não quero apagar o 15.75, eu vou usar ele, então vai ser igual a nossa variável global vezes essa medida. Tranquilo. Vamos vir aqui para a nossa segunda peça, que foi essa, ó. A gente usou só essa referência aqui, porque o resto, ó, ele pega no centro. E a espessura, ó, também. Aqui já é uma equação. Por quê? Porque foi uma conta que a gente colocou, né? Então, olha o que eu vou fazer. Igual, variável global, vezes... Vou colocar só um parênteses aqui na nossa equação. Pronto, foi feita ali a equação. Opa, faltou só esse aqui, ó. Então ele vai ser igual. Estou colocando todo mundo em função dela. Variável global vezes esse nosso valor. Beleza. Faltou qual? Esse furo, né? Tá aqui, ó. As duas, essa aqui já é em função dessa. Então essa aqui vai ser igual nossa variável global vezes esse número. Show. Salvar aqui. Elo corrente. Por que gostaria de construir documentos salvar sim? Reconstruir sempre, né? Pronto. Por que que nós fizemos esta configuração? Vamos olhar agora. Então, nós temos aqui as nossas medidas. Vou até aumentar um pouco aqui. Nós temos a de uma. Se eu quiser a de meia polegada, 12.7. 12.7, a gente sabe, né? Meia polegada, 12,7 milímetros, né? Só que, na verdade, meia polegada vai ser, eu vou considerar em meia polegada, vai ser 0,5, né? Então, vem aqui, ó, equações, gerenciamento de equações. Meu valor agora é 0,5. 0,5. Ok. Olha lá o nosso elo. Faltou um recurso, ó. Agora a gente viu que faltou. Esse comprimento aqui, ó, mas a gente corrige. Se eu fiquei na dúvida, ó lá. Raio 6 dá 12, essa altura aqui, ó. Quanto é essa altura aqui, H, da de meia? Ó lá, 12, ó. Tá vendo? Legal. Qual que é a espessura da de 12? A espessura aqui deu 1,63. Meia tá aqui, ó. A espessura é o T, né? Ó, ele 1,5, ele não usou uma proporção, tá? Ele usou 1,5, ficou 1,63, ficou próximo. É porque não tá linear ali a tabela deles, eles não usam uma proporção linear. Faltou um dado aqui, ó. Não tem problema. Vamos voltar aqui para 1. Opa, equações, botão direito, gerenciar. Vamos voltar aqui para 1. Ok. Ele volta às medidas. Essa extrusão aqui, ó, tá aqui, ó, a medida dela, ó. Então, vamos colocar aqui a nossa variável global, igual, variável global, vezes, vezes, pronto, é em função dela. Vamos salvar aqui, né? Reconstruir. Vamos fazer a de 1 1/4, dá 1,25, né? Equações, gerenciar equações, 1,25. Aí. Qual é o comprimento aqui do nosso, essa peça aqui nossa, ó? O diâmetro dele aqui, ó, do rolo. Tá aqui o diâmetro, ó. 19,69. 1 1/4. É o D1. 19,05. Ele não seguiu uma proporção, tudo bem. O passo, né, ó, 31,5, ó, 31,75, o passo deu certo. Comprimento dele aqui, ó, 19,85 também. Vai ser aqui em B1. Ó, 18,90, é diferente. Tudo bem, não seguiu o padrão, mas entendam que eu posso fazer um produto escalar com apenas um documento e ter os documentos gerados a partir dele. Ou seja, você acelera o seu procedimento, o seu desenvolvimento,
né? Você faz em função. Quando a gente entra lá no site da festa, por exemplo, onde a gente fez a nossa biblioteca de projetos, que a gente escolheu o atuador e selecionava, e ele gerava já o CAD para a gente, é justamente isso, né? Você usar aqui uma variável em função do que a gente seleciona no site, ele joga aqui nas equações e vão gerando para a gente. Ah, só posso usar uma equação global? Não, posso colocar outras, várias, né? Posso exportar esse aqui para um TXT, tá? E aí guardar, ó, já tinha exportado uma aqui, e guardar e importar depois, ó, né, ó. Opa, aqui não é essa pasta, é aqui. Esse aqui, ó, poderia importar ele aqui depois, entendeu? Então, aqui, ó, e ir usando, né? Aqui eu posso reconstruir automaticamente sem ficar atualizando. Então, se eu voltar aqui para ó, quando ó lá, ele já corrigiu, porque eu selecionei aqui automaticamente, ó, né? E aí aqui não, tem que atualizar se precisar. Unidades e tal. Então veja que é uma ferramenta muito bacana na parte de desenvolvimento, tá? É a única coisa que tem? Não. Por exemplo, vou fazer um furo aqui, tá? Agora eu vou fazer meio aleatório as coisas. Esboço. Aqui não vai ficar legal, não. Vamos fazer um novo. Salvou, fecha. Nova peça. Tem várias funções também. Esboço. Vamos pegar aqui. Fazer um diâmetro aqui de 5. Recurso dado. 10, tranquilo. Esse cilindro aí. Então, a gente aqui tem as medidas deles, né? Ó. Diâmetro 5, comprimento 10, tá ali. Vou vir aqui na equação. Opa, ela não tá aparecendo, né? Vou ativar ela aqui em cima. Ó. Botão direito, ferramentas, equações. Eu não coloquei nenhuma relação entre eles ainda. Vamos colocar aqui. Esse aqui vai ser igual a quem? Só tirar ele aqui da tela. A 2 vezes... Opa, desculpa. 2 vezes esse aqui. Ok. Tranquilo. Atualizar aqui, né? A gente colocou para não atualizar, tem que ficar atualizando. Então, equações, gerenciar equações. Vou colocar automático aqui. Então, já tem uma aqui, ó, o ressalto. Vamos colocar aqui, então, o raio. 2 vezes é tranquilo. Tinha que dividir por 2 para dar número quebrado. Eu vou fazer diferente aqui, ó. Vou alterar ela aqui. Aqui o raio vai ser igual. Nós estamos usando 5, né? Raio. Opa. Raio. Vou só consertar aqui o que eu estou fazendo, pessoal. Vocês vão entender já já. Vou dar um OK. Vou alterar aqui, ó. Aqui vai ser 1. E aqui vai ser dividido por 2. Só para quebrado. Atualiza aqui. Fica minúsculo, tá? Não se assustem. Tá lá, ó. Nossa peça, 1 por 2. Ele ainda pegou multiplicação, eu quero divisão. Tem. Pronto. Não, perdi aspas ali. É 2 dividido por lá, né? Não, é 1. Na verdade, a medida dividido por 2. Pronto. Ok. Atualiza. Por que eu fiz isso? Vamos usar aqui a variável global. Então, aqui vai ser igual a variável global vezes 1. Vai ser igual a variável global. Ok.
Posso atualizar aqui? Aqui ele dividiu por quê? Só um instante. Fiquei na dúvida. Tem que só usar as equações certas, né? Não, ó. Vai ser igual. Aqui a gente mudou o valor lá, né? Esse dividido por 2. Pronto, 2,5. O que eu quero mostrar para vocês? Vamos atualizar aqui. Ficou 5 por 2,5. Então, se eu vier aqui, ó, equações gerenciar, eu colocar de 7 aqui. Ok. Já ficou, ó, 7 por 3,5. Só que tá vendo que aqui dá número quebrado? Eu não quero número quebrado. Vou vir aqui, ó. Aqui no início da equação, eu vou colocar uma função. Qual é a função? Função inteiro. Tá aqui. Seno, cosseno, tangente, secante, cossecante. Descer de baixo para cima. Oi? Aqui, ó, inteiro. Pronto, ó. Só que ele ficou parênteses aqui. Eu vou só deletar esse último e colocar aqui. Pessoal, ele não arredonda para o mais ou para o menos. Ele apenas corta as casas decimais, tá? Fechar aqui, ó, o parênteses. A equação fica a resolução modular. Tem um espaço aqui, ó. Pronto. A equação calculada, um valor que fica fora da resolução do modelador. Calculei 20 aqui, ó. Foi mal. Ok. Pronto. Olha lá, veja que ele arredondou, né, ó, para 3. Ele apenas corta as casas decimais. Então, por exemplo, se eu ver aqui, equações, gerenciador, eu quero um diâmetro de 9,75. Olha lá, ele fecha por 4. Então, você tem diversas funções que você pode usar, entendeu? Aqui. Só um instante. Tá aqui, ó. Inteiro nós usamos, né? Podemos usar diversas outras. Só dar um ok. Vamos fazer uma outra peça aqui. A gente vai ver esboço. Dimensão inteligente. Então aqui, ó, quando a gente coloca o igual. Então veja, ó. Essas funções que a gente pode colocar em função de alguma outra parte, alguma angulação, algum valor. Geralmente esses aqui é complemento, né, de ângulo. Ou seja, você consegue trabalhar de forma bem dinâmica, né, dentro do projeto. Logicamente, você viu que requer um pouco de conhecimento, um pouco de organização nas medidas, né, você ter uma noção de como você está fazendo. Outra coisa interessante, não vou salvar isso aqui, é a ferramenta, essa aqui, pessoal, eu testei ela hoje, eu vou ver se dá certo agora. Ela deu um erro inicialmente, antigamente eu usava muito ela para dar resolução de exercício para aluno. Mas hoje eu fui testar ela, tem um drive, alguma coisa não instalada corretamente, mas vamos tentar fazer de novo aqui, ó. Ferramenta, macro, gravar. Ele vai começar aqui, gerar para a gente, peça, ok, isometria. Deixa eu começar aqui de novo. Ferramentas, macro. Aí já está gravando já. Vamos colocar aqui na isometria, esboço. Vou fazer um círculo. Vou colocar uma medida. Estou fazendo uma medida aleatória aqui, tá? Ressalto extrudado. Plano médio. 50. Não vou usar a equação agora não, estou fazendo outra coisa. Esboço. Deixa de frente. Fazer um furo quadrado aqui. Dimensão 40 por 40. Recursos, corte, passante. Ok. Então, digamos que essa é a nossa peça. Vou vir aqui em ferramentas, macro, parar. Opa, aqui.
parar. Ele vai pedir para salvar, né? Ó, só vai aqui em downloads mesmo, macro 1, salvar. Ele gera para gente um documento. Tá aqui. Igual aquele que a gente baixa para execução lá do atuador, dos elementos. Então, a partir daqui, ó, por exemplo, vou fechar ele aqui. Ele vai pedir para salvar também. Peça 4 mesmo aí, ó. Então, vem aqui, ó, ferramentas, macro, executar. Qual? Essa aqui, abrir. Ó, ele vai desenhar nossa peça, ó, na sequência que nós fizemos. Aqui ele parou, porque acho que eu dei um pause aqui naquela hora, né? Parou. Ó, gerando a peça ainda, ó. Não sou eu, tá? É as medidas aqui, eu não sei por que ele tá ficando, esse errozinho que tá dando hoje, ó. Ó, ele deu um erro aí, mas veja que ele executou a peça. É alguma configuração aí que eu ainda estou tentando resolver. Eu não vou salvar, vou fazer de novo, ó. Ferramentas, macro, executar. Tá aqui, ó, nossa pecinha, abrir, ó. Não estou encostando em nada, ó. Ele está pedindo as medidas, entendeu? Isso que eu não tô, eu vou dar um enter aqui. Um ok só. Soltei. Ó, ele está pedindo as medidas. Eu tenho que só ver qual é essa configuração que deu esse erro. Ok. Aí, ó, ele tecnicamente gerou a nossa peça, tá? Mas, ou seja, você faz o passo a passo e você não salva a peça, você salva a execução dela. Aquele arquivo, ele tem uma extensão muito menor e aí você consegue mandar, configurar, jogar para um outro banco de dados. Tem várias aplicações. Tranquilo? Pessoal, pareceu curtinho aí, mas era isso que eu queria mostrar para vocês. Foram algumas informações aí que eu acho bacana. Nem sempre é viável você aplicar isso, mas muitas vezes se torna essencial. Principalmente essa parte de equações, se você tem uma montagem lá que tem muitos furos, por exemplo, eu tenho uma flange com 10 furos aleatórios, não, com uma medida única, mas em posicionamentos distintos, e eu precisar alterar a dimensão de todos, ou o diâmetro, por exemplo, basta eu alterar de um e colocar todos em função dele, né? Se eu tenho lá, por exemplo, um rasgo de um eixo, uma marcação, já que eu sei, eu posso gerar uma variável global, e aí eu tenho um desenho já pré-pronto, eu vou lá, altero a variável global, ele gera para mim a nova documentação. Tranquilo? Pessoal, deu para entender a lógica de hoje? Bom, professor. Acharam interessante ou não? Sim, sim. Legal. Por favor, coloquem os nomes na nossa lista aqui para gerar a frequência. Alguma dúvida, pessoal? E esse macro aqui de novo. Por que que ele não gerou automaticamente? Deixa eu ver se aqui ele vai. Não é para quê? Executar. Tem que mandar executar ele. Legal, pessoal colocando o nome. Show. Pessoal, mais alguma dúvida, alguma consideração, questionamento? Professor, Opa, pois não. é o Ayrton aqui, boa noite. Boa noite. Professor, o senhor vai fechar a nota quando? Semana que vem nós vamos começar o projeto final da disciplina. Eu recebi para vocês o trabalho, né, da barra. Eu não consegui ver todos ainda, tá? Porque eu tenho que abrir e olhar, tá dando um pouquinho de trabalho, são 28 alunos. E aí eu vou lançar lá no AVA. Se você olhar no AVA, na turma de segunda-feira, já tem a nota de todas as atividades, menos o do esforço, tá? Então já tem lá mais ou menos a média que você está. E aí vai só somando e gerando a média. Nós estamos gerando a média, tá? No final, nós vamos descartar a nota mais baixa. Caso alguém perca uma prova, não dê para recuperar, a nota mais baixa de qualquer um. E aí nós vamos tirar a média das que sobrarem. E aí nós vamos gerar a nossa nota. Nós não temos a V1 nem a V2, tá? É a nota final. Então essa nota vai ser lançada lá para o dia 8, 10 de dezembro.
Entendeu? Entendi. Professor, no caso é porque meu computador estava com algum problema, eu já até desmontei esse final de semana, e eu não estou conseguindo nem projetar. Quando eu coloco uma linha para desenhar, ele fica rodando, não, ele não consegue carregar, ficou muito lento o meu Entendi. sistema. Tá? Aí eu só perguntei mesmo para eu me precaver de tentar arranjar alguma solução agora com o técnico mesmo para tentar Pronto. Ó, cumprir o projeto final. isso. Semana que vem eu vou trazer a ideia para vocês. Eu estou terminando de formatar ainda. Eu sei as entregas, os documentos. Não pensei na ideia, no que projetar ainda, tá? Estou ponderando aí. Precisa ser um projeto, se alguém tiver alguma ideia, se alguém quiser aplicar em cima do TCC, é bem-vindo também, tá? Não precisa ser todos os alunos iguais o mesmo projeto. Eu trabalho no setor têxtil, eu preciso de um componente para cá, eu trabalho aqui na área alimentícia para isso, trabalho na empresa de cimento, preciso aquilo, entendeu? A gente pode adequar, mas a gente tem que pensar num projeto onde a gente vai pensar, logicamente, são componentes que vão dar origem a um sistema, um mecanismo, né, onde a gente possa simular movimento, né, os graus de liberdade. Vamos pegar alguns componentes móveis para fazer a parte de esforço. Vamos fazer o plano de fabricação dele, né, e a documentação técnica a gente vai ver como coloca ainda, tá? Tipo assim, a gente vai fazer desenvolver um projetinho que a gente vai fazer um relatório em cima dele. Tinha pensado num macaco, tipo o jacaré, né, aqueles de borracharia, alguma coisa articulada, entendeu? Nesse sentido, que receba um esforço, alguma outra coisa nessa linha. Mas fiquem abertos, pessoal. Por exemplo, o Mauro, né, que é aluno nosso, o Mauro trabalha com a parte de equipamentos para academia, a gente está trabalhando TCC em cima disso. Eu vou sugerir já fazer isso dentro do TCC dele, entendeu? E aí nós vamos adequando, encaixando dessa forma. Tranquilo? Beleza. Pessoal, obrigado pela atenção. Qualquer dúvidas, críticas, elogios ou sugestões, estamos à disposição, nossos meios de comunicação, né? Nossa ferramenta Torpedo ou nosso grupo do WhatsApp. No mais, obrigado pela atenção, boa noite, boa semana. E para nós, né, até segunda. Boa noite, professor. Até segunda. Valeu, pessoal, um abraço. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite.